que você faria com 225 milhões de reais caindo na sua conta todos os meses? Pois é, eu provavelmente ia querer viajar ao mundo, comer a melhor comida possível e poder desfrutar de muitas experiências que o dinheiro poderia me libertar. Mas esse é o salário do Neymar, esse jogador bem famoso que provavelmente você já viu jogando aí pelas telas da televisão. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico. Por que o Neymar ganha muito mais do que um professor e se isso é justo ou não? Então vamos embora para mais um vídeo. No ano de 2018, o Neymar atingiu o cargo de salário mais alto do mundo. Logo depois, ele foi superado por outros atletas. Mas o importante é a gente entender que ele ocupa um dos maiores cargos do mundo quando a gente está falando de salário. Se a gente for olhar os atletas de todos os esportes, só existem 3 na frente dele, que são Cristiano Ronaldo, Dak Prescott, do futebol americano, e LeBron James, do basquete. O salário dele é de 36,8 milhões de euros, ou 225,57 milhões de reais. Isso é equivalente a basicamente 220 Ferraris 488 GTB zeros do ano de 2021. Então, com certeza, com esse salário, dá para ter uma vida bem confortável e luxuosa. Isso tudo sem contar com patrocínios e parcerias, como o contrato dele com a Puma e com outros tipos de empresa que podem patrocinar o craque. Em meio a tantas polêmicas, surge um questionamento muito frequente. Será que o salário do Neymar ser milhares e milhares de vezes maior do que o de um professor é justo? Bom, primeiro, a gente precisa entender o que é o salário, o que ele representa numa estrutura capitalista, onde a gente trabalha em troca de dinheiro. Então, se você está lá dedicando o seu tempo em um trabalho, você espera receber um salário. Então, você está vendendo as suas horas em troca de dinheiro. Então, se você passa 8 horas por dia, 5 vezes por semana em uma empresa, você está vendendo aproximadamente 160 horas por mês da sua vida. Então, você vai ser remunerado em cima disso. Vamos fazer um cálculo simples. Se você trabalha 160 horas por mês e ganha R$ 1.600, a sua hora vale R$ 10. É assim que muitas pessoas calculam, tá? Só para você ter noção, o salário mínimo em Nova York é $70 por hora. Então lá você ganha no mínimo $70 por hora se a gente está falando de um emprego regulamentado pelas CLTs do país, que são as leis trabalhistas. E um salário, no final das contas, é pago de acordo com o valor gerado por aquele funcionário. Então vou dar um exemplo simples, tá? Vamos dizer que a gente está numa empresa de produção de máquinas, ou seja, uma máquina de moer cana, certo? Dentro dessa empresa vão ter uma série de engenheiros. Eles vão receber um salário por isso. Para ser sustentável dentro da estrutura empresarial, a empresa vai pagar para o funcionário menos do que ele gera para a empresa. Então, se um engenheiro recebe R$ 3.500, isso significa que ele gera pelo menos aí uns 6, 7 mil reais de valor para a empresa. Porque a partir do trabalho do engenheiro, a empresa consegue aumentar o lucro dela e diversificar as fontes de receita. Então, um funcionário gera para a empresa sempre mais do que ele recebe. E é daí que surge até uma polêmica sobre o salário mínimo. Porque se um funcionário gera para uma empresa menos do que um salário mínimo, não teria como a gente pagar o salário mínimo dele. Então, o salário mínimo, em tese, faz terem menos empregados. Por quê? Se o funcionário gera muito pouco valor, a gente não vai querer contratar. Então, fica sem emprego e a empresa fica sem essa adição de valor. Mas voltando ao ponto de vista principal desse vídeo, a gente precisa entender que como a gente vai entender o valor que um funcionário gera? Não tem como a gente precificar o valor que o Neymar gera e nem o valor que um professor gera. Até porque o impacto que cada um desses tem na vida das pessoas é totalmente diferente. Mas pensando em termos financeiros, eu acho que a forma mais inteligente da gente entender isso e estudar é olhando a lei da oferta e da demanda. Ela é uma lei que rege o capitalismo. E basicamente é quanto mais oferta você tem de um produto, menor a demanda. E agora está aparecendo o gráfico que elas se cruzam. Quando a gente está no meio desse gráfico, seria exatamente o momento do preço justo, onde oferta e demanda se cruzam. E eu vou dar um exemplo simples, que aconteceu recentemente para vocês entenderem. É o petróleo. O petróleo tem uma oferta que a gente já entende no mundo, e a demanda ela é variada. E, por exemplo, durante a pandemia, no ano de 2020, aconteceu dos aviões e muitos automóveis ficarem em casa. Isso fez com que a demanda do petróleo despencasse e a oferta se mantivesse a mesma. E isso acabou causando um grande choque, fazendo com que o preço do petróleo despencasse. Outro exemplo também foi lá no choque do petróleo, nos anos 80. E lá naquele caso, o problema não foi de demanda, sim de oferta, onde uma série de problemas legislativos e políticos fariam com que o preço do petróleo pudesse mudar por política. Por exemplo, um país não poderia comprar petróleo do outro. Então, se a gente tem uma demanda maior do que a oferta, acontece que o preço aumenta.
é como se fosse uma garrafa de água no deserto. Ela vai valer muito mais do que uma garrafa de água no meio de um aquífero. Por quê? Eles têm uma quantidade, uma percepção de valor totalmente diferente. No deserto, a gente vai ter uma demanda enorme por uma oferta de uma garrafa de água que seja. No aquífero, a gente tem a demanda da mesma forma, só que a oferta é muito maior. Então o preço da água, onde tem mais água, é muito mais baixo. E assim sucessivamente. E agora, vamos pensar do ponto de vista de um professor. Provavelmente, você conhece algum professor aí na sua família, do seu grupo de amigos. E cara, sinceramente, no Brasil, você encontra um professor a cada esquina. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, tá? Eles são muito importantes e eu acho que é um trabalho que deveria sim ser mais valorizado. Mas, voltando aqui ao foco. Se a gente encontra um professor a cada esquina, a gente tem uma oferta grande. E a demanda é sempre a mesma, em tese. Então, se a gente tem uma oferta casando com a demanda, o preço do salário de um professor não vai ser tão alto assim. Até porque, se a professora da tia Teteca diz que quer ganhar 50 por hora e depois começa a falar, pô, quero ganhar mais, e chega a tia Joaquina e fala que aceita ganhar 40 reais por hora, isso vai fazer com que a tia Teteca seja demitida e a tia Joaquina entre. Então, é uma demanda diferente, é uma oferta diferente. Então, a gente não tem como comparar o salário do Neymar com uma professora. E cada um tem o seu papel importante na sociedade. Eu não estou falando que um é mais importante que o outro. Muito pelo contrário, cada um tem sua importância no seu devido ecossistema. Mas agora vamos pensar em outra dinâmica. Vamos pensar no Paris Saint-Germain, que está buscando um craque que faça vender milhões e milhões de camisas com o nome dele, que faça movimentar toda a Liga Nacional de olhos para os jogos do time, que faça com que o time ganhe títulos. E bom, a gente sabe que no mundo inteiro são pouquíssimos os jogadores que conseguem atender essa demanda. E o Neymar acaba sendo um deles. Ou seja, uma oferta muito limitada. Tem, sei lá, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e alguns outros jogadores capazes de fazer isso. Por outro lado, a demanda é muito forte. Então, isso joga o preço lá para cima e faz com que esses jogadores recebam tanto dinheiro. Sem falar do fato que o Neymar emprega e gera valor para muitas pessoas. Porque por trás dele tem uma série de funcionários, uma série de empresas que dependem dele para sobreviver. Então, muitas famílias precisam do Neymar para se alimentar, assim como muitas famílias precisam daquele salário sendo distribuído. Para quem não sabe, o Neymar paga inclusive 700 mil reais de folha salarial todos os meses no Instituto Neymar Júnior. Se o Neymar ganha 225 milhões de reais todos os meses, imagina quanto ele não gera para o PSG. Imagina também quanto um professor não gera para a escola se ele ganha 1.600, 2.500 reais por mês. Ele gera muito mais do que isso. E o pensamento que a gente tem que ter a partir disso é, entendendo, pô, caraca, será que eu vou ter que me submeter a vender a minha hora e ficar nessa disputa de quem vende a hora mais barato para conseguir ganhar dinheiro? Vamos fazer o seguinte, pega a lista dos 20 homens mais ricos do mundo ou do Brasil e procura qual o salário deles. Você não vai encontrar, porque nenhuma das pessoas ricas realmente recebe salário. Elas, na realidade, recebem lucro, que é justamente a forma mais inteligente de se construir riqueza. Porque quando a gente recebe um salário de 15 mil reais, por exemplo, a gente geralmente acaba tendo um custo de vida de 15 mil também. E, paralelamente ao nosso aumento do salário, se você passa a ganhar 20, 30, 40 mil, você vai passar a ganhar mais também. A gente está cheio de médico endividado, vivendo no aperto, mesmo ganhando 40, 50 mil reais por mês. Então, um salário alto nem sempre resolve os problemas. Às vezes ele até piora, porque as pessoas não têm educação financeira. Então, salário não é melhor do que lucro. E como, Vinícius? Como que eu consigo ter lucro? Porque, cara, vamos ser honestos, são pouquíssimas as pessoas que conseguem chegar num salário como o do Neymar. É menos de 0,01% da população. Então, do nosso lado, do nosso ponto de vista, a única forma de conseguir ter lucro, enriquecer da melhor maneira possível, é justamente tendo lucro. E assim a gente consegue ter lucro ou fundando a própria empresa ou se tornando sócio de empresas na Bolsa de Valores, que é um dos mecanismos mais interessantes para a construção de riqueza, porque lá você pode se tornar sócio de grandes empresas sem ter funcionário, sem ter dor de cabeça e sem precisar se preocupar. Ah, será que a gente vai receber um processo trabalhista? Será que a gente vai receber isso, aquilo? Ter uma ação na Bolsa de Valores é uma forma de você receber seus lucros. E é claro que uma pessoa que tem uma baixa remuneração não vai ficar rica da noite para o dia na Bolsa, mas é um processo de enriquecimento. E eu, particularmente, prefiro investir aos poucos para ter aqueles meus lucros sendo convertidos em dinheiro entrando no meu bolso ao longo do tempo, do que depender da aposentadoria do governo ou ficar criticando o Neymar, o governo ou sei lá quem. Entende que cada pessoa ganha, em grande parte do tempo, um valor coerente com o salário dela. Então, pra gente, só faz sentido investir focando em lucros e assim, no longo prazo, a tendência é que a gente possa viver de dividendos.
Se você quiser aprender mais a cuidar do teu dinheiro, aqui no meu canal eu faço tudo isso de graça, tá? Ensino para vocês. Inclusive a gente tem uma carteira pública, onde eu comecei investindo R$10.000 para você entender a dinâmica de como começar do zero até o avançado no mercado financeiro. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto e até o próximo vídeo.